É isso aí, gente, tá ao vivo, hein? A gente tá ao vivo, deixa eu só começar aqui a organizar pra gente começar a nossa live de hoje. Mais um dia, hein? Que coisa linda, mais uma noite que a gente tá, gente, pô. Mais uma noite que a gente tá junto. Boa noite, Yasmin. Mais uma noite que a gente tá junto fazendo live. Boa noite, Vitória. Boa noite, Monique. Casa de Exu Caveira já tá na área. Monique Batista também. Marlene, boa noite. Bora começar mais uma live, né? Tudo aquilo que a gente faz dentro da casa de axé do Sr. João Caveira é rezado, é intencionado, é conjurado. E como a gente está começando agora a nossa live, boa noite, Tatiana, é a primeira coisa que eu vou fazer, é o rezo. E o rezo vai através do ponto cantado. Então eu vou cantar um ponto para Maioral de Quimbanda, para que o axé da casa de axé do Sr. João Caveira possa chegar até a cada um de vocês que está daí nos assistindo, beleza? E hoje a gente vai falar sobre Kizomba de João Caveira em 3 partes e a gente vai falar da segunda parte do que vai acontecer no dia 28, das 18 horas da noite até 1 hora da manhã, beleza? Odara, obrigado por ter entrado. Hugo, obrigado por ter entrado. Vamos esperando a galerinha chegar. Gente, já tomaram a aguinha de vocês? Fala aí, já estão com a garrafa de água? Já estão no local confortável? Porque se não estão, precisam estar. Tá bom, gente? Vamos lá, vamos começar a louvar Exu, né? Ponto cantado, como eu sempre digo e repito, ele carrega a força de um ponto riscado, né? E funciona. Então o ponto que eu vou cantar é para que a prosperidade te atinja, para que a fertilidade te atinja, ou seja, onde as suas mãos colocarem a força a germinar algo, tá? Também fertilidade também de parir crianças. Depende do que você necessita e deseja dentro desse processo. Então, Gabriel, boa noite, bora cantar ponto, bora louvar Exu. Rafael, boa noite, bora cantar ponto, bora louvar Exu e bora começar a nossa live, que esse ngunzo, essa força que é transmitida através da casa de axé do Sr. João Caveira chegue até vocês. Lá no Exu, como é lá no Exu? Exu Mojubá, lá no Exu. Exu Mojubá, Obalaro Exu, Exu Mojubá, Obalaro Exu, Exu Mojubá. Bora começar nossa live. Evangelho, boa noite, João Torres, boa noite. Salve a semana especial de Exu. Sem luz da lua, noite escura eu percebi. Cascos batendo, meu Senhor estava aqui. Com suas asas e o brilho do olhar, é Beelzebub te vindo abençoar. Com suas asas e o brilho do olhar, é Beelzebub te vindo abençoar. Sem luz da lua, noite escura eu percebi. Cascos batendo, meu Senhor estava aqui. Com suas asas e o brilho do olhar, é Beelzebub tinha vindo abençoar. Com suas asas e o brilho do olhar, é Beelzebub tinha vindo abençoar. Uma salva de palmas para Exu. Você que está aí na sua casa, bora começar a nossa live. E hoje a gente vai falar de Kizomba de João Caveira em 3 partes. E hoje, especificamente, a gente vai falar do dia 28, não é isso? Então bora tomar água, fazer um resumão da primeira, um resumão da segunda, da primeira live, um resumão da segunda e bora entrar no tema, beleza? Antes de começar, beba sua água,
se hidrate porque tá calor. E estamos na semana especial, aonde que já estamos aí no terceiro dia de lives, hein? Gente, então vamos fazer o seguinte, quem tá aí na live já dá boa noite, que eu quero saber quem tá comigo, bora interagir, vamos lá, deixa eu saber quem tá antes de começar aqui a movimentar os temas. Vamos lá, deixa eu ver você, deixa eu ouvir você, fala pra mim quem que tá aí me desejando uma boa noite, deixa eu ver. Boa noite, Diana. Diana hoje esteve aqui ajudando na função, gratidão, vai estar aí comigo amanhã de novo, né, Diana? 1h da tarde. Boa noite, dona Cidinha, minha sogra linda. Boa noite, Yasmin. Yasmin tá aqui me auxiliando sempre, gente. Lara! Boa noite, Lara. Saudade. Maria Navarra aqui, bandeira, boa noite. Casa de Exu, Caveira, Vitória, boa noite. João Torres, boa noite. Gabriela. Marlene, a Marlene tá chegando pra perto, hein? Marlene, boa noite, gratidão por estar com a gente na live. Deixa eu ver se tem mais alguém que quer se pronunciar. Vamos lá. Tem mais gente aí que eu tô vendo, mais quem tá na live. Não vai dar boa noite? Tem mais gente do que isso. Então, gente, vamos lá. Vamos lá. Não tem mais ninguém dando boa noite. Eu vou falar 1, 2, 3 e já. E vou começar a live. E aí a gente só fala no final, beleza? 1, 2, 3 e já! Bora, gente, começar agora de vez a nossa live. Gabriela, obrigado por ter chegado. Poliana também, viu? Quero saber de vocês antes de começar a falar aqui. Estão me enxergando bem? Quem estiver me enxergando bem, coloca aí sim para me poder saber. Vamos lá. Preciso de ver se vocês estão conseguindo me ver. Preciso saber se vocês estão conseguindo me ver. A Yasmin aqui está conseguindo me ver. Preciso de saber vocês aí, ó. Preciso de pelo menos aí umas 3 a 5 pessoas respondendo. Bom, Poliana falou que tá conseguindo me ver legal. Poliana falou que tá conseguindo me ver legal. João falou que tá conseguindo me ver legal. Rafael também, dona Cidinha também. Casa de Exu Caveira falou que tá conseguindo me ver legal. Diana também. Bom, Hugo também falou. Lucas, boa noite, Lucas. Saudade, meu amigo. Yasmin, tem um bichinho aqui nessa parada de luz, olha aqui, ó, vê se você pega ele. Não precisa de pôr no pote não, que eu não vou mexer com isso não, mas mata ele aí por aí, deixa ele em algum canto que eu faça um pó e joga no lixo, tá vendo? Senão ele vai me atrapalhar aí, ó. Vai atrapalhar na porra da live. Dá licença. Vazou aí, ó. Mosquito é foda. Uma mariposa aqui, mulher mesmo, ela posa aqui, eu grito igual mulher. Boa noite, Jéssica, Leda, Thaleson, gratidão por ter entrado. Bom, então já que estão me vendo bem, pelo menos 5 pessoas, fala pra mim se estão me ouvindo legal. Tá legal o áudio? Pelo menos umas 5 pessoas, pra gente poder começar. Boa noite, Pamela, gratidão por ter chegado. Vamos lá, gente, me respondam. Tô esperando. Marlene já falou que lá tá conseguindo me ouvir. Dona Cidinha também. Poliana também. João Torres também falou que tá legal. Então, gente, o Hugo também tá falando que tá legal. Cleiton, obrigado por ter entrado na live. Jéssica falou que tá legal, que tá conseguindo me ouvir bem. Então, gente, a maioria falou que tá me ouvindo, a maioria falou que tá me vendo. Eu preciso de pelo menos 5 pessoas para me ter noção, porque às vezes um tá para um lado, o outro tá para o outro. Vamos começar a nossa live, a gente já tá aí com 19 pessoas, né? Boa noite, Matheus. Então vamos fazer um resumão. Resumão das últimas 2. Se você quiser entender o que é a Kizomba de João Caveira em 3 partes, você vai precisar de pegar a live de segunda, pegar a live de domingo, pegar a live de segunda e escutar essa e ainda amanhã eu acredito que a gente termina, se não terminar, termina na quinta. Carnaval tá aí, você tem que pular, tem que divertir, tem que festejar e tem mesmo, tá?
Parar com essa bobeira de medo de quaresma, do bicho papão, da mula sem cabeça e da cuca. Aí eu não estou falando se existe ou não existe, porque eu disse foi fé de alguém, mas a quaresma para a maioria do que é o culto afro não tem nada a ver. O que a quimbanda tem a ver com a quaresma? Já vou falando, nada. Nada, tem nada a ver com a quaresma. O que a Umbanda tem a ver com a quaresma? Nada, são religiões diferentes, cada um com suas coisas. Vamos lá. Apesar de nos terreiros eles pregarem situações, acompanharem outros ritos de outros lugares. Eu chamo isso de... Bom, eu não vou falar, porque para os mais próximos eu falo que é síndrome de vira-latismo. Mas para os de longe eu chamo isso de falta de estudo. Fica mais bonito, com todo respeito. Eu acho que o que é da doutrina do outro tem que ser respeitado, mas não faz parte da minha, que também precisa de ser respeitada. Assim eu enxergo as coisas. Então vamos lá fazer um resumão. Então, falando a respeito da Kizomba de João Caveira, e hoje a gente vai falar do que acontece no dia 28, né? A gente tá só começando essa live, são 8h47, a gente que tem o costume de ir até às 10, mas eu tento acabar sempre antes, só que tem acabado sempre depois. Eu preciso de deixar algumas coisas claras. Então, para que vai acontecer a Kizomba? Para que as pessoas possam ter um momento com João Caveira, para que as pessoas possam se descarregar, para que as pessoas possam, na verdade, encerrar ciclos negativos na própria vida. Aquilo que te impede de caminhar, é para isso que existe a Kizomba de João Caveira, e é para isto que ela está sendo dividida em 3 partes. Tá ok? Então, por que vai ter a Kizomba de João Caveira e não sempre tem, e só daqui a 2 anos que a gente vai ter uma outra Kizomba de João Caveira? Por um único motivo. E aqui eu preciso de deixar isso extremamente claro, tá? Porque a gente está comemorando mais de 3 anos da Casa de Axé de São João Caveira. O número 3 para a gente é uma simbologia muito especial, não posso falar o porquê, isso entra dentro do nosso segredo, entra dentro do nosso sagrado. Então a gente vai comemorar na Casa de Axé de São João Caveira, né? Esses mais de 3 anos aí fazendo diversos trabalhos, desconstruindo pensamentos, né, e mudando rota na vida das pessoas. Esse é o primeiro ponto, tá? Se você quiser saber mais do que isso, tem que ir assistir as outras lives, né? É um momento muito especial. E por que é? Porque dentro da Casa de Axé de São João Caveira é o ano das mulheres. As mulheres precisam ser tratadas como iguais, tá? E a gente não faz isso. Obviamente que não existe a questão do sexo masculino e o sexo feminino ser igual em todos os aspectos. A gente carrega mais força, tem algumas questões que a gente sobressai, outras questões as mulheres sobressaem. Mas o que a gente precisa de entender é que o que a gente tem feito tem aumentado o feminicídio, tem aumentado a agressão ao sexo feminino, né? Eu não vou falar muito aqui sobre, já falei ontem um pouco, antes de ontem, mas a gente precisa de dar à mulher um lugar de voz, um lugar de vez e também valorizar. Quando eu falo de machismo, eu falo para vocês, eu sou o primeiro machista. Eu já fiz coisas que, infelizmente, eu não tenho vergonha porque eu sou maluco, tá? Eu falo isso sempre, eu sou doido, então não é uma coisa que me bate muita vergonha. Remorso e arrependimento também não, eu vivi e fiz coisas, não é muito de mim isso não, mas eu hoje não faria, e tenho total ciência e certeza de que eu estive errado quando eu fiz algo relacionado à força com qualquer mulher que eu já tive na minha vida, tá? Mas a gente vem de uma geração totalmente machista, tá? E esse ano é o ano das mulheres justamente por isso, para dar para elas um espaço maior, mais amplo. É apoio às minorias, o que a Casa de Axé do São João Caveira sempre promove, tá? Então na Casa de Axé do São João Caveira a gente sempre tem um carinho a mais por uma trans, um carinho a mais por um homossexual, um carinho a mais por uma criança, um carinho a mais por um idoso, um carinho a mais por um preto. Porque a gente precisa de entender que a balança ela precisa se equilibrar, né? A gente precisa de compreender. E a gente precisa de entender que
que o mundo é cheio de desigualdade e tá tudo bem. Mas dentro do que a gente faz aqui, do que é o nosso quilombo, a gente procura sempre um trabalho que gere igualdade. Para igualar, meu amigo, eu tenho que fazer 2 anos normais e 1 ano para as mulheres, pô. Porque elas merecem e precisam ter voz e vez, tá? Outras coisas que a gente falou, isso estou falando ainda da primeira live, a gente está falando de Quimbanda em 3 partes, falamos sobre a Umbanda, como que funciona aqui na casa de Axé do São João Caveira, o porquê que não tem um Deus central específico na nossa Umbanda, o porquê que a nossa crença não está no vertical, mas no horizontal, né? Justamente porque para o preto tudo é circular, tudo é terreno, tudo é terra. Não é à toa que o africano come com a mão, não é à toa que o africano come no chão. Não estou falando da África hoje, e não estou falando da África primitiva. Eu estou falando dos primórdios e dos fundamentos. Não é à toa que certos costumes continuaram justamente por causa da filosofia que o povo banto carrega. Ponto. Quando eu falo em povos bantos, povos de etnia banto, eu estou falando de povos específicos de uma parte da África. Ponto. Tô falando de Congo, tô falando de Angola, tô falando de Gabão, tô falando de Cabinda, né? Eu tô falando de Moçambique. Eu preciso entender sempre que a África, ela é um continente, ela não é um país, tá? Então eu tenho ramificações de povos que pensam distintamente diferente, fora a África, que é conhecida como África Branca, onde a gente vai ter alguns países, né, que as pessoas têm a pele um pouco mais clara, ponto. Então são filosofias espalhadas por toda a África. E se a gente não compreender isso, a gente não atinge e não compreende nada. Ponto. Esse é o primeiro ponto, tá? A gente falou sobre isso. A gente também falou sobre Quimbanda, tá? Falamos sobre como funciona a nossa casa de Quimbanda, como que é o nosso culto ao morto, por que na minha casa tem um espaço de Umbanda separado do espaço de Quimbanda, né? E ali eu fui explicando por que eu posso tocar uma Umbanda e tocar uma Quimbanda. Justamente porque eu não sou de religião de Umbanda. Eu pratico o culto de Umbanda e eu pratico o culto ao morto e cura. Se você quiser saber mais do que isso, você vai ter que assistir as últimas 2 lives que a gente fez. Tem conhecimento para um zaralho para que você possa aprender. Falamos sobre isso, entramos em alguns temas delicados, tá? E aí a gente entra em alguns temas da festa que eu até deixei escrito para poder ler para vocês, para ficar mais fácil. Então, eu falei que não vou permitir que façam a troca depois. A troca é o valor, é a moeda para que o toque aconteça. O toque tem despesa altíssima antes, despesa durante, despesa depois. Todos que estavam na primeira live falaram, não se gasta menos de R$ 1.500 para poder fazer uma quizomba. Isso, estão falando só do dia, fora os outros. Então acha que o valor que é cobrado paga? Não paga. É isso que tem que ficar claro, tá? Porque a gente tem um antes, tem um durante e tem um depois, tá? E isso precisa ficar entendido. Mas que isso vá nas outras lives para entender. Eu também expliquei tudo, como funciona a casa de Axé do São João Caveira, como que você faz para se tornar um membro, como que você faz para caminhar. E aí eu deixei bem claro que não é interesse da casa de Axé do São João Caveira em ter pessoas por aqui, não é. Porque eu me sustento dos trabalhos que eu faço, eu tenho muitos trabalhos e aqui a gente não está querendo quantidade, também não está querendo qualidade não, irmão. Não é isso, não é isso. O que a gente faz é o seguinte, a gente passa informação, estudo, conteúdo dos povos pretos e a gente vai empilhando conhecimento para que você se desconstrua e entenda, para que um dia você possa praticar o seu culto com autonomia, sozinho e sem cometer erros. É isso que a Casa de Axé do São João Caveira quer. Quer que o conhecimento saia daqui e chegue até vocês. Hoje eu e o Rafa estavam conversando. Aqui, Rafael é um membro da casa, eu estava explicando ele uma coisa que o Matheus vê sempre, o Hugo, quem me acompanha no status do WhatsApp, sabe que eu acordo muito cedo e eu durmo muito tarde. Esses dias, por cansaço, eu tenho dormido, por exemplo, eu tenho dormido 2 horas, acordei às 20 da manhã. Aí, Hugo, isso é cedo? Não é isso. De domingo para segunda eu não dormi, Yasmin? Yasmin balançou a cabeça ali e falou, não dormi. Todo mundo viu, quem acompanha no status sabe. Virei a noite trampando. E aí fui dormir de 7h20 da manhã até 9h35, que foi o horário que o Hugo chegou aqui. Acho que o Hugo tá na live, é testemunha disso, ele pode falar.
porque me acompanhou, viu os horários que eu estava no status, mandando algumas mensagens e o como que foi meia-noite. Então, nós somos uma casa que ela se sustenta. Ela se sustenta. Então, quimbanda tem que ter troca. Não existe nada sem troca. Você recebe o oxigênio, irmão, mas você devolve o gás carbônico. Né? Você recebeu o seu corpo, mas você vai devolver eles. Que seja queimado em pó, ou que você vai entrar com o corpo para dentro da terra, mas você vai botar ele onde? No espaço? Não importa aonde, você vai devolver seu corpo para o universo. A mãe terra e a Toto, ela vai ficar com o seu corpo. Então a gente precisa de entender todo esse procedimento. Então, para que você chegue até a casa de Axé do São João Caveira, existe uma série de barreiras para que você não venha, justamente porque eu não quero que você descubra meu segredo, eu não quero que você descubra aquilo que é secreto, eu não quero que você descubra o fundamento velado, você vai ter que mostrar muito a que veio para que você possa, de certa maneira, fazer parte do que a gente faz aqui. Tem que provar, pô. É uma família, eu estou entrando numa família, tu vai entrar dentro da minha casa. Então eu tenho que te conhecer. Justamente por isso não existe ninguém vir aqui antes de passar por uma consulta. Se você vem no toque, é praticamente gratuito a consulta que a gente faz, justamente pela questão das dificuldades que a casa acaba encontrando dentro das coisas que a gente realiza e opera e por aí vai. Bom, ainda fazendo o resumão, que eu estou no resumão, tá, gente? E aqui eu terminei a primeira parte do resumo do que a gente falou no domingo, tá? Que a gente está falando sobre Kizomba de João Caveira em 3 partes, como que funciona tudo isso. E a primeira parte do resumo eu já cortei. Eu preciso de deixar isso bem claro para vocês, tá ok? Então, a primeira parte é essa que eu falei até aqui. E agora vamos para a segunda parte, que foi o que foi conversado na live de ontem, tá? Então, antes de eu falar aqui de valores ou de qualquer coisa, eu quero que vocês entendam que eu venho de uma área aonde que eu trabalhava, era uma área musical, era o que eu trabalhava. Eu já tinha a minha religião, já lidava com essas coisas, já ajudava em terreiro de umbanda, já fazia um monte de coisa na época, mas eu trabalhava com música, eu ganhava bem para aquilo. Por mais que eu gostasse de zoar, que era o que para mim na música eu queria, mulher, droga, birita, era isso que eu gostava na música, e é bom pra caralho, eu sei que é bom porque eu vivi nisso, tá? E aí quando você fala, e a consequência disso? Depende, se você tiver com dinheiro você vai ver pouca desgraça, se você tiver sem dinheiro talvez você dê uma depressão, alguma coisa, porque a dependência ela vem junto com tudo isso, né? Você tem um ônus, você tem um bônus e um ônus de tudo que você faz nessa vida, né? Mas aqui eu não tô para falar sobre isso. Mas antes de falar desses valores, eu quero te dizer que eu não chego na merda na quimbanda, como muitos. Não, eu chego com as coisas em ordem no sentido de que estou ganhando bem, estou fazendo minhas coisas, tenho dinheiro para me sustentar, para poder zoar, para fazer o que eu gosto, para viver do que eu quero, para manter os meus vícios, para manter as minhas vontades e desejos. E isso também tem que ser levado em conta. Não, eu venho para quimbanda por um processo, também não vou falar que é missão, mas por um processo do qual o Exu foi me arrastando. Eu fui tendo necessidade de chegar até a quimbanda, e tendo necessidade de ter um espaço, e tendo necessidade de ter uma casa. Mas até chegar nesse rolê de eu ter uma casa, foram mais de 15 anos isso. Não foi 2 dias. Eu não entrei na Umbanda ontem e virei sacerdote hoje. Eu não entrei na Quimbanda ontem e virei sacerdote hoje. A luta, ela aconteceu e foram mais de 15 anos. Não foram 2 dias. Sem incorporar, eu passei 10 anos num terreiro. E eu gosto de falar sobre isso. Eu passei 10 anos num terreiro como Ogã, tocando. Ogã é o jeito que eles falavam, mas na verdade é tabaqueiro, né? Porque era Umbanda. Né? E mesmo quando eu tocava no candomblé eu era bian, então não fui feito de Ogã. Como é que eu sou Ogã? É uma coisa que eu falo, as pessoas às vezes ficam tristes, mas o Ogã ele é feito, tá? Tem como eu falar que eu sou Ogã? Você é tabaqueiro, você é curimbeiro, entendeu? Você é tarimbeiro, dependendo de onde você mora, vai ser uma maneira que se fala, tá ok? Então a gente falou sobre a promoção da Kizomba de João Caveira em 3 partes, né? E aí a gente tem dia 21, que é a Kizomba que a gente vai fazer, escuta as outras 2 lives para você entender. A gente tem dia 28, que vai ser 21 de março, a gente faz a Kizomba com os Exus em terra. Dia 28 de março eu já vou falar sobre, a gente vai estar fazendo aqui um movimento que já eu vou falar sobre, tá? E dia 12 de abril a gente encerra. Para quem adquirir
para quem adquirir até dia 20, seja aluno, seja membro, seja cara do grupo de formação, do grupo de espera, porque o triagem ele não tem promoção, se deixar isso claro. Triagem é só para você ter mais acesso à casa. Um toque que a gente faz para grupo, você está num grupo, você vai participar, tá? Então o que acontece? O que a gente vai fazer tem um preço, tem um valor, tem uma moeda de troca, que não é preço, é valor, costumo dizer. Depende do que vale para você. A gente está encerrando os ciclos negativos. É para isso que a gente vai fazer o que vai fazer. E eu preciso deixar isso claro. Então, é nítido, tá, que tem uma moeda de troca. Até o dia 20 de fevereiro é 285, depois vai para 380. Para quem não é da Casa de Axé do Seu João Caveira, para quem não é membro, para quem não está fazendo fundamentação para ser membro, para quem não é aluno, para quem não está no grupo de informação, para quem não está no grupo de espera, para quem não está no... Vai ser esse valor, 280 até o dia 20. Essa é a grande promoção da parada, tá? A outra promoção, e é isso aí eu falei ontem, né, na live de ontem, é que se você acertar até o dia 20, você consegue vir no dia 28 e no dia 12 de abril, gratuitamente. Dia 12 vai dar no domingo, no abril, tá? E dia 28 vai dar no sábado, só para você entender mais ou menos como funciona aqui e o que a gente vai fazer. Esses 3 dias vão te ajudar a desconstruir muita coisa, tá? Dando continuidade, né? A troca para os membros é de R$ 65, tá? A moeda de troca para os alunos é de R$ 95. O grupo de informação é R$ 165. O grupo de espera é R$ 195. E eu já quero deixar claro que esses valores que estão estabelecidos é porque é membro da casa, está sempre com a gente, é um tipo de trampo. Tem um aluno que, querendo ou não, já interage com a casa, é outro tipo de trampo. Tem o grupo de formação, que já está estudando muito, então é um tipo de valor. E tem o grupo de espera, que é literalmente outro tipo de valor. Ponto. Eu preciso de falar essas coisas para que você entenda muito bem o que está sendo proposto. E aí você veja a vantagem que é você que está no triagem, né? Estudar o que está no triagem direitinho, se tornar participativo, melhorar os seus comportamentos e a sua vida para que você possa ser direcionado para um grupo de espera. Os membros sempre vão estar nesse padrão mais baixo financeiramente para poder acertar, tá? A troca, justamente porque fazem parte da casa, tem a mensalidade, tem as despesas, tem as doações, são pessoas que interagem com a casa, então precisa de entender isso, tá? Agora, tem muito membro que está no grupo de triagem, tá tudo bem, alguns porque não conseguem acompanhar, por causa que não conseguem, porque estão trabalhando, estão fazendo outras coisas, alguns porque se interessam por outras questões também, que é comum na casa, e a gente não força nada a nada, tá? E isso precisa também de ficar claro. Mas tem pessoas que não são membro e tá lá no grupo de informação, tá? Porque os grupos da casa que são gratuitos, e para você entender isso, você precisa de, na primeira live, Paloma Beatriz está falando ali, ó, eu acho que estou aguardando há 1 ano para entrar no triagem, Paloma. Demora sim, demora. Costuma entrar e não dá valor, tá? Demora, eu cansei de vir. Costuma entrar e não dá valor. Porque quem faz a sua triagem para você entrar no grupo sou eu. E às vezes eu não tenho tempo. E é muita gente. Esperando lá, hoje tem 43 pessoas, né? A Monique sempre me avisa no privado isso, que bacana. Sim, a Monique falou que tá avisando que tem live. Obrigado por você ter chegado aqui, até aqui. Salva de palma pra Paloma, gente! Espero que você consiga entrar no triagem esse ano, Paloma. Então, gente, dando continuidade à live para mim não agarrar, para quem não faz parte de nenhum desses acervos, dessas estruturas da Casa de Axé do Seu João Caveira, é 280 até no dia 20, e você consegue vir gratuitamente no dia 28 e também no dia 12 de abril, só para você entender. Essa é a grande promoção. Ainda ontem a gente falou, né, o que aconteceria no primeiro dia, né? A gente explicou que passa por uma consulta comigo antes de você
entrar em qualquer grupo da casa, uma consulta gratuita. A gente também falou como que você faz para entrar no grupo de triagem. Quando você entra no grupo de triagem, o que acontece. A gente falou sobre a montagem do grupo, né, da festa do Kizomba de João Caveiro em 3 partes, que acontece, que é onde a gente passa conhecimento do reino da Calunga, quem é João Caveiro, o que é reino, sub-reino. A gente ensina e estrutura algumas coisas para que as pessoas possam entender. É isso que eu quero que vocês entendam. E aí o que acontece? No dia, aí a gente fala do dia, né? Como que você vai agir, que tipo de banho que você vai tomar. Expliquei como que funciona o dia da Kizomba. Isso tá em outras lives, você tem que entrar na grade do nosso Instagram para poder acompanhar. Lembrando que no final eu vou abrir para perguntas, como todas as lives, e vou ler somente no final tudo que é escrito. Então você que tem alguma pergunta, dúvida, pode perguntar agora, no final é que eu vou responder. Agora, para poder andar a live. Agora lembrando, ontem a gente também falou depois da Kizomba. O que é que se faz depois da Kizomba? Tá na live de ontem. Aqui não adianta eu falar, não é para isso. A gente vai acelerando o processo. Agora são 9h06 e a gente vai acelerando o processo. O que a pessoa ganha vindo na casa? A gente falou ontem, a gente está encerrando um ciclo negativo. Você pode ganhar um monte de coisa vindo na casa. E aqui eu vou pedir de novo feedback de quem já veio na casa de axé do São João Caveira. O que a pessoa pode ganhar vindo na casa, gente? Fale vocês aí, porque isso foi na live de ontem, tá? Não sei se vocês comentaram, igual eu pedi, né, para vocês irem no comentário da live de ontem, tanto os membros quanto quem tá fazendo fundamentação, né? Pelo menos os pactuados, hoje eu vou até olhar, cara, que agora eu lembrei, tinha até esquecido. Pelo menos os pactuados deveriam ter comentado. E se não comentou, ele sabe que lá no grupo do selecionado eu vou descascar um por um, porque eu pedi aqui e vocês assistiram, tá? Os outros eu não posso cobrar. Como que eu vou cobrar do membro? O membro está aí no aprendizado, os pactuados já estão bem mais à frente. Se não fizeram, sabe que fizeram muito errado. Eles sabem que quando tem uma live, o mínimo que eles têm que ter do lado é uma caneta, um papel, que tem coisa que vai precisar de anotar. Se não tá errado. Tem que estar pelo menos com o celular para poder escrever alguma coisa, porque eu posso falar algo que seja interessante para você anotar. Já tomaram a aguinha de vocês hoje, gente? Já tomaram a aguinha de vocês hoje? Cuidado com o rins, hein? A diabetes, bebe bastante água. Bom, dando continuidade aqui à nossa live, né? Dias que acontecerão, né? A Kizomba de João Caveiro em 3 partes. Eu já falei, dia 21, dia 28 e dia 12. Isso foi falado ontem. Depois eu abri para perguntas, ok? O resumão tá pronto. 9 e 8 e resumir a primeira e a segunda live. Para você que não assistiu a primeira, que foi a live de domingo, que não assistiu a segunda, chama no direct que a Yasmin te manda, você entra e assiste, tá? Chama no direct, a Yasmin ou o Gabriel ou a Monique te manda e você assiste. Caso você tenha assistido a live, continua aqui que você vai entender tudo o que a gente tá fazendo. Gente, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Estão entendendo tudo até agora? Para me dar continuidade aqui. Vamos lá, entenderam tudo até agora? Se não entendeu, se tem pergunta, as perguntas eu vou responder no final. Só fala, Yasmin falou que sim. Paloma, tá falando, já vou mandar para Monique, manda assim. Monique, zeladora dessa casa, tudo passa por ela, viu, Paloma? Maria Navalha falou que sim, Matheus falou que sim, Casa de Axé de João Caveiro falou que sim, Ronita falou que sim, Maria Batista falou que sim, Thales falou entendido, Jéssica falou entendido, Diana falou entendido, vamos ver mais quem tá aí, Hugo falou entendido, Cleito falou que entendeu tudo, Joselane falou que entendeu tudo, Gabriel, pô, falou que entendeu tudo. Caramba, hein, Gabriel? Tatá falou que entendeu tudo. Obrigado, tá na live, Tatá. Rafael falou que entendeu tudo. Gabrijão falou que entendeu tudo. Grande fusão de Gotranks. Valdilan, boa noite, meu amigo. Fala, Valdilan, fala comigo. Como que tá aí no Cantagalo essa chuvarada aí? Conversei com o Marquinhos hoje, hein? Tô esperando ele me responder.
A Lu falou que estava em terapia. Que bacana, hein, Lu? A Lu revelando segredos na lives. Tem uma música aí, um sertanejo, que fala negócio de terapia, não tem? Porra, agora esqueci, alguém sabe um pedaço? Caramba, cara. Vamos lá, gente, vamos dar continuidade aqui no que está sendo falado, naquilo que é necessário. Então vamos dar continuidade na nossa live, ó, 9h10. Vamos agora para os temas de hoje. Bom, agora a gente vai adentrar nos mistérios do que vai acontecer no dia 28. Dia 28 eu já quero deixar claro, tem um nome, tá? E não tem incorporação. Não tem incorporação. Teremos uma fogueira. Teremos uma roda simbolizando os ancestrais, simbolizando certas coisas. Teremos fundamentações, teremos união, teremos família, teremos o fogo que traz a vida. Por isso que o nome do que vai acontecer no dia 21, no período das 18 horas até 1h da manhã, você pode se retirar a partir das 8h30. Se você vier, para que você chegue depois das 18, tem que ter uma desculpa muito boa. Tem que estar trabalhando, fazendo alguma coisa muito necessária. Senão, 18 horas você vai ter que estar aqui. E 8h30 tu vai poder ir embora. Mas a gente vai ter dinâmica, momentos, para que a gente possa lidar até 1h da manhã. O nome disso vai se chamar Kizomba do Fogo. Fogo é um elemento que dentro da nossa tradição de Quimbanda, ele é conhecido como um elemento não criado, porque ele precisa de um atrito para que aconteça. E sem o fogo, muito provavelmente, nenhum de nós estaríamos aqui. É fato que sem o fogo, nenhum de nós estaríamos aqui. Eu estou escutando barulho ali perto do portão. Dá uma olhada nessa porta aqui. Olha ali no buraquinho, vê se teve alguém ali, se tem, se não tem. Gente, qualquer barulho eu escuto, eu me perturbo. Nenhum de nós, tá? Quero deixar claro para vocês. Tem ninguém ali não? Tá ok. Nenhum de nós que vamos fazer aqui, deixa eu pegar o ponto de novo. Tava algum barulho, de ver se é algum bicho, alguma coisa, tá? Nenhum de nós estaríamos aqui sem o fogo. O fogo é vida. Tá? Sem o fogo, a gente tinha virado presa fácil. Presa fácil. E o fogo é extremamente importante. Então, na Kizomba do Fogo, vocês vão entender o que é ser filhos do fogo, nascidos do fogo. A Kizomba do Fogo, tá vendo que tem um barulho? A Kizomba do Fogo, abre a porta para olhar. A Kizomba do Fogo também vai ser entendida como festa do fogo, tá ok? Como festa do fogo. É necessário a gente entender, compreender, interpretar que tudo isso a gente tem um espaço para que seja feito. Eu vou tentar cobrir de uma maneira melhor. Pode talvez uma chuva prejudicar. Se isso acontecer, vocês vão ter a graça. Era onde o barulho? Dona Maria. Ah, ela na casa da véia. A véia fica desesperada quando tá mexendo aqui. Tá lá fora ou tá aqui dentro? Tá lá dentro da casa dela. Sim. Festa do fogo pode ser que aconteça dentro da cafua do Exu. Se for, estaremos reunidos em família, tanto espiritual quanto material. Mas para isso tem que estar chovendo muito. Caso contrário, a gente vai fazer no espaço nosso que é de Umbanda. Ele é destampado. A gente talvez vai tentar montar uma estrutura até no dia para tentar tampar, para a gente poder, caso chova, a gente possa fazer algumas coisas aqui de baixo. Mas como a gente precisa do fogo, isso vai ser utilizado com a lenha, ou a gente vai para dentro da cafua, e aí a gente vai fazer tudo isso dentro do caldeirão. E isso vai chegar até você. É a festa do fogo. É um momento do qual
nós vamos nos conectar com a nossa ancestralidade. Nós vamos comer coisas da terra que os nossos ancestrais comiam. A gente vai assar o quê? Batata doce que vem da terra. Batata doce que traz vida, que traz força, que traz segurança, que traz resistência, que enraiza, que fixa. Então é lógico que ela vai estar rezada, conjurada, intencionada. A gente vai ter para comer mandioca e tudo aquilo que a mandioca consegue trazer. Os nossos caminhos firmes, a destruição dos inimigos, as demandas vencidas. A gente vai ter o milho cresce para cima, então que os nossos caminhos se abram, que tudo aquilo que eu fizer daqui para frente cresça, que os meus caminhos sejam melhores do que os caminhos de ontem. A gente vai ter sopa de inhame, porque o inhame vai me fazer ter um contato direto com os meus ancestrais guerreiros, vai me dar força para enfrentar as batalhas da minha vida. A gente vai ter o que a gente já tem mais perto aqui, que é a linguiça. Porque quando eu falo em ancestral no Brasil, se eu falo em morto, em antepassado, eu não posso fazer nada sem falar de malandro. A gente vai ter, pela primeira vez, dentro do que é feito, numa feitiçaria na Casa de Chá de São João Caveira, algo que é logo atrelado aos quimbandeiros, que é o ato de beberagem. Então, nos atos de beberagem, não pode se faltar no que a gente vai fazer o vinho, as bebidas doces como o martini, o champanhe, os cuité e as cuias que vão transferir isso de boca em boca, o sacrifício animal necessário para que o culto aconteça, a alimentação do chão de Exu. Tudo isso a gente vai ter no dia. A gente vai ter no dia também algumas bebidas que são típicas da nossa terra, como a cachaça, que não pode faltar. Apesar de estarmos falando de verão, não pode se faltar o quentão. A gente vai ter frutas típicas da nossa terra. Vai ser um grande momento do qual a gente vai ativar a força ancestral. A gente precisa de ter também o feijão tropeiro. A gente precisa de ter coisas que nossa terra fabrica. O famoso queijo de bolinha para a gente assar. Essa é a parte dos momentos do qual a gente vai estar ao entorno da fogueira, lembrando os nossos ancestrais que se assentavam ao entorno da fogueira e ali eles trabalhavam a cura e contavam suas histórias. Ali somos todos iguais. Só que é preciso, essa é a primeira parte, por isso que se chama Kizomba do Fogo. Kizomba de Fogo. Esse é o nome. É algo específico da nossa casa e do que a nossa quimbanda pratica, do qual tive a permissão de estender até vocês pelas palavras do meu tata, que hoje a gente conversou sobre, e eu posso levar vocês a entender um pouco do que é esse culto ancestral. Dentro disso, que também é um pouco secreto. Lembrando que no final eu vou responder as perguntas, viu, gente? Então, dando continuidade ao que está sendo falado, agora são 9h19, a gente vai dando continuidade. As mulheres vão montar temas, tá? Alguns temas do que vai acontecer nessa noite, as mulheres vão montar. Elas precisam interagir. E quando eu falo que as mulheres vão montar, é que existe um grupo que é um núcleo, onde que no momento tem Yasmin e Monique. Eu vou colocar mais algumas mulheres que vão no dia, talvez falar alguma coisa,
Eu preciso que elas falem e já vou citar o nome dessas mulheres. Eu vou ter Yasmin e Monique falando. Eu vou ter Luciana falando e vai trazer um tema do qual ela acha interessante falar. Eu vou ter, e eu quero que vocês entendam, a Dona Cidinha, minha sogra, falando, caso ela venha, e trazendo um tema que ela quer falar. Gente, sem perder o sentido da live, eu levei, não foi uma picada não no pernilongo aqui agora não, na perna. Eu levei, foi uma arrebentada. Esse cara é um agressor, ele é um machista, deve ser muito violento esse pernilongo. Ele me deu uma picada que parece que é um marimbondo. Acabou com a minha perna, me tirou toda a concentração. Vocês não viram que eu abaixei aqui? Não, filho da mãe, por isso que eu fico com o baigão só aqui, ó. Mas aqui em casa, galera, tudo tem problema de ar, pô. Eu mato o bicho e vou na bombinha de asma, pô. Eles ficam morrendo aí, as minhas Monique um tempão, pô. Acabou de pegar minha perna aqui, violência, agressividade, sexual, da pior... Eu não sei o que ele achou que a minha perna era, agora eu te dou certeza. Esse pernilongo, ele tem a força do marimbondo. Que isso, eu achar ele, eu faço macumba com ele pra destruição, ué. Não é possível, aqui eu acho que um pernilongo desse eu destruo a vida de todo mundo, olha. Acabou com a minha perna, cara. Eu acho que ele arrancou até o fiapo de cabelo da minha perna, cara. Esse pernilongo é um assaltante, cara. Bom, voltando aqui para a concentração que a gente está na live. Bom, as mulheres precisam de lugar de voz e vez e vão ter. Tá? Então, Luciana, já falei. Vai trazer um tema. Vou transferir ela para o grupo do núcleo. Dona Cidinha, minha sogra, se vier, né? Carregada de experiência que a vida deu, né, dona? Carregada, né, dona Cidinha? Pode trazer suas experiências. Pode falar até do Jesus Cristo, não tem problema. Se quiser fazer a galera cantar Nossa Senhora também, pode, porque a gente tá no espaço de Umbanda. E não vou deixar ninguém rir. Talvez eu dê um sorriso que eu fico muito feliz quando eu canto Louvado seja o meu Senhor, louvado. Entendeu? Mas enfim. Não é deboche, tá, gente? Aqui eu não sou intolerante religioso, não. Não sou, não. Isso aqui é fé. Fé no Beuzebu. Então, gente, preciso deixar claro para vocês que eu vou trazer também mais uma pessoa para poder fazer um tema. E vou citar o nome dela aqui agora, que vai estar também trazendo um tema para o dia. Essa pessoa é a Pamela. Pamela precisa de falar, tem experiência vivida, que será interessante para todo mundo ouvir. Então, Dona Cidinha, Pamela e Luciana serão transferidas para o núcleo, para poderem falar um pouco da sua vida, da sua rotina, daquilo que viveram, daquilo que sofreram. Trazer o tema que achar necessário para acrescentar. Esse é o primeiro ponto. No outro ponto e tema que eu coloquei aqui para a gente falar, eu vou mandar os áudios falando o que eu quero. Lá no grupo das empoderadas, que é um grupo que a casa tem de mulheres, tá? Inclusive, depois de terminar a live, Yasmin, você já que a gente já entregou todos os diplomas, já vou agradecer aqui, mas vou mandar um áudio para você colocar no grupo de empoderadas. Eu quero agradecer a todas as mulheres que fizeram curso na Casa Chá do São João Caveira, tá? Da turma 1, turma 2, turma 3, turma 4, as mulheres são em massa. Aqui na Casa Chá do São João Caveira eu acho que é 5 homens. Eu, Hugo, Gabriel, Rafael, Matheus, 5 homens. Bom, o Gabriel ele é homem, mas ele tá fazendo a vida lá onde que é a cidade que o Gabriel tá? Governador Valadares, quer dizer, falei pra ele fazer aqui e foi arrumar dinheiro lá longe pra Yasmin. Falei com ele. Tô brincando, tá, gente? É o namorado da Yasmin. Mas o que ele faz lá eu não sei, eu queria saber. Enfim, dizer que foi por fim em algum lugar lá. Entendeu? Saiu daqui pra por fim lá em Governador Valadares. Faz isso de vez em quando. Dá 6 meses ele faz isso. Engraçado que é só quando cai um contra-cheque alto. Ele não vai quando tá baixo, não. Engraçado. Tô brincando, tá, Yasmin?
Pô, pondo pilha que a Yasmin quase chora ali. Fechou a cara, hein, Gabriel? Hoje tem briga de noite. Olha o caos que Exu causa. Enfim. As mulheres aqui tendo voz e vez, eu vou mandar um áudio, agradeço a maioria das mulheres que trabalharam na Casa de Axé do São João Caveira, que ajudaram, e as alunas vão ser removidas do grupo da Empoderada hoje. As que não estão na quinta turma, estou repetindo, vão ser removidas do grupo das Empoderadas hoje. Por que vão ser removidas? Porque o grupo da Empoderadas é um grupo montado para os membros femininos da Casa de Axé do São João Caveira, ponto. No meio disso, entra-se as alunas atuantes, ou seja, que estão estudando. Quem está estudando é só a quinta turma. Então só fica as mulheres que estão na quinta turma, conseguiu entender? Qualquer outra mulher que não está na quinta turma, que seja aluna e não seja filha, ou não esteja fazendo fundamentação, gente, filha para Yasmin entender, porque são membros. Vai acabar saindo do Empoderadas nesse momento. E aí depois que sair a gente vai ter essas conversas, porque o Empoderadas vai montar um tema também. Um tema a ser discutido pela maioria e escolhido pela maioria, tá? E aí elas vão preparar um tema, uma dinâmica ou o que quiser para essa noite, da qual a gente vai estar reunido em família para desconstruir muita coisa, tá ok? Bom, dentro dos temas que foram separados, né, eu vou dar continuidade falando, agora são 9h26, não sei se vai dar para falar todos, mas eu pretendo terminar todos hoje ainda, pode ser que passe das 10 a live. A gente vai ter um momento que chama-se vivências, tá? E aí a gente vai trocar algumas experiências falando sobre as nossas vivências na vida. Aqueles momentos mais delicados ou aqueles momentos mais felizes, a gente vai trazer à tona alguns sentimentos nesse momento vivências. A gente vai trazer à tona aquilo que deseja. Você vai ser preparado para isso, porque a gente vai ter um grupo somente para isso. Terminou a festa do João Caveira, a gente já entra nesse grupo e ali eu já começo a explicar, você já começa a pensar, chegar aqui vai mudar tudo, porque o Exu muda tudo. Então, se a gente tivesse aqui no nosso meio alguém que tocasse violão, a gente iria cantar muito, porque é um momento do qual a gente está fazendo um contato com a ancestralidade, mas no momento que a gente começa os temas, a gente também está em terra. Então, contatamos a nossa ancestralidade através do fogo que faz a fumaça, que leva no ar, através dos fundamentos, mas também tocamos uma boa música que a gente gosta, uma boa música que mexe, que move, e cada um tem uma música que gosta. Eu, por exemplo, gosto muito de Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Outra pessoa pode ser que goste de A sua piscina está cheia de ratos, e a gente vai cantar isso junto. Se a gente não tiver um violão, a gente no grupo vai montar uma playlist com músicas que a gente gosta, vai botar uma caixa de som, e ali não tem problema, porque não estou falando de macumba ou de feitiçaria. Eu estou falando de necessidade da gente se sentar ao entorno de uma fogueira, com alguém que tenha um violão em mão, e de voltar aos nossos mais velhos. Antes desses cânticos, a gente volta aos nossos mais velhos. Mas nesses momentos, não. Nesses momentos você traz aquilo que você ama. E dane-se se eu não gosto da sua música. Eu vou ter a minha que eu gosto. Mas eu preciso de entender que a gente é Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Então somos todos. Eu preciso de fazer o que eu gosto, mas você também tem que fazer o que você gosta. E a gente vai vivenciar esse momento ao entorno de uma fogueira, trocando experiência, chorando junto, sorrindo junto, se abraçando junto, e falar que isso não é quimbanda, meu. Quimbanda é feitiçaria, mas quimbanda também é vivência. Por isso esse momento vivências vai trazer à tona aquele momento que os mais velhos, quando não existia celular, não se existia casa, nego tá morando em tenda, paravam-se em volta da fogueira para esquentar suas comidas, por isso que a gente tem as comidas que vão ser típicas, e as bebidas para fazer o ato de beberagem, que vai purificar, que vai acalmar, que vai nos alegrar, que vai nos servir para confraternizar. Então a gente vai vir bem suave, com roupas bem leves, roupas coloridas. É momento para a gente ser a gente.
Ah, mas por que que eu não posso vir de preto? Você já veio o ano inteiro, coração, calma. É outra concepção. É a mesma coisa que você me perguntar, mas por que que você está riscando esse ponto aí com a pemba branca? Porque com a pemba branca eu estou trazendo paz. Naquele momento que eu estou riscando o ponto, talvez uma purificação. Ah, mas você sempre faz com a pemba preta porque eu estou tirando negativo, infeliz. Então até a questão da roupa pro visual vai ser interessante. A gente não está em guerra. Estão conseguindo entender? Aquele momento é nosso. Isso vai acontecer agora, e sabe quando você vai ver isso? A gente está o quê? 2026, né? A casa está fazendo 3 anos, tem mais 3 anos. Então vai vir 2027, 2028, 2027, 4, 2028, 5. Com 5 anos de casa você vai ver isso de novo. Falta quase 2 anos, não é isso? Ou mais. 3 anos, né? 3, 4, 5, daqui a 2 anos. Então você vai ver hoje, vai ver esse ano, 2026, 2027 você não vai ver isso. Aí só em março de 2027, 2028 que você vai vivenciar esse momento de novo. O ano que vem não tem isso para você. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? A seriedade disso? Então a gente pode sim ter momentos assim, a gente vai ter. Outro momento que a gente vai ter, o nome do momento é dores. É um momento, obviamente que a gente vai dividir em espaços pequenos. E obviamente que cada um vai falar um pouco e a gente vai trabalhar as nossas dores, aquelas que eu já posso abrir a boca para falar. Aquela que eu já tenho coragem de falar. A gente vai marcar tempo para as pessoas falarem? Não, a gente vai ter consciência, eu vou marcar 5 minutinhos, eu vou fazer as contas. Mas eu sei que tem gente que vai precisar de falar mais, eu sei que tem dores verdadeiras, eu sei que tem gente que não quer falar das suas dores, e tá tudo bem. Então eu não vou forçar ninguém, quer falar, e vamos deixar fluir, vamos deixar andar. Botei até 1h da manhã pra gente ter uma noção, sabe? Pra gente poder entender, porque pode ser que se estenda. É importante você colocar a dor pra fora, mas na frente de quem te ama, na frente de quem te quer bem, em locais que te proporcionam bem-estar. Não é com seu amigo de boteco, não é com a sua amiga de pó. Também ajuda, mas a gente está falando em curar a sua dor. E naquele momento a gente vai ter fundamentação para quando acabar esse momento, a gente soprar um afoxé para dentro dessa fogueira, para que essa dor nunca mais volte a acontecer na sua vida, que você pule, mude essa etapa, pelo menos ganhe força para lutar contra. O outro momento que a gente vai viver chama amores. E aí você pode trazer um amor que você teve em sua vida, eu não recomendo isso para os casados, né, porque dá merda. Mas o solteiro às vezes pode querer falar alguma coisa, mas também os seus amores pelas suas crianças, pela vida, por uma praia, por uma cachoeira, por uma mata, por o seu animalzinho, um cachorro, uma calopsita, um coelho. Eu não sei aonde você deposita o seu amor, irmão. Mas a gente vai ter um momento para falar de amores. Talvez é o Exu que te curou, é que te ajudou. A gente vai ter esses momentos. E eu recomendo a todos e vou incentivar que fale pelo menos um pouquinho para tirar um pouquinho a dor que carrega. O outro momento que a gente vai falar é sobre cura. É muito necessário falar sobre cura. É muito importante falar sobre cura. Vai ter cerveja nessa roda, obviamente. Como é que a gente vai fazer sem a cerveja? Poxa? A linguiça do malandro já está ali para assar no fogo. Curar a alma é o que vai te dar caminho. Curar a alma é o que vai te trazer importância. Curar a alma é o que vai te fazer bem. Bom, hoje eu esqueci de avisar lá no grupo, mudando de assunto, que a gente encerra hoje, né, o curso de incorporação, como é que chama? Carnamacumba, né? Então quem não vai vir no carnaval,
obrigado. E quem vai vir, beleza? Então se você tem interesse em vir no carnaval e não combinou com a Monique, minha irmã, ela me mandou uma lista aí, tá? Já tá na minha mão. Chegou mais alguém naquela lista, Yasmin? Não, né? Não, né? Eu não sei, eu acho que era, não sei quantas pessoas que era não. É o seguinte, já vai vendo com a sua irmã aí, se ela estiver na live, entendeu? Não tem problema sair da live, pede ela pra gente mandar a lista, não sei se ela tá, porque terminando a live eu vou fechar a lista do cara macumbo. Quem falou que vem, vem, quem não vem, não vem, e vamos festejar nosso carnaval. Por que, pai, que você não divulgou que tá terminando? Eu não sou bobo, pô. Vocês sabem que quando eu faço festa, quanto menos pra mim melhor, e não tô te expulsando da minha casa. Tô falando que é a questão energética. Tá lá o espaço pra você chegar, pô. Não é hoje dia 10? Então é hoje que fecha. Aí Yasmin perguntou, posso fazer? Eu falei, não, não vai fazer? Não, fica quietinho. Mas aqui eu tenho que avisar, porque senão, né, dá problema. Enfim, trabalhar a cura é o extremamente necessário. Bom, gente, aqui eu falei todos os temas do que a gente vai fazer no dia 28, das 18 a 1 hora da manhã. E te falei como que você vem no dia 28 gratuitamente. Qual é o preço do dia 28? Não vou falar. Isso aí, depois que passar o dia 20, eu venho falar. Faço uma live para falar para vocês. Dou minha palavra. Mas agora não, porque agora não tem nem noção de preço. A minha cabeça, o material a gente divide, tá? Já tô falando. Isso aqui não sai da casa. O material a gente divide. Mas eu falo o valor que vai ser isso aqui depois do dia 20 de fevereiro, pode ter certeza que eu abro uma live. E nessa live eu faço o preço, falo o preço para vocês e coloco os valores do dia 28 de março. Lembrando que a gente também vai ter uma situação, né? Kizomba de João Caveira em 3 partes, que vai acontecer no dia 12, né, de abril, que vai dar no domingo, tá? E você que adquirir pelos valores a Kizomba de João Caveira em 3 partes também vai vir gratuitamente no dia 12, quem adquirir até o dia 20. Então, ok? Conversa com a Monique, chama ela no telefone, ela te conhece e a gente vai se resolvendo. Então, eu posso falar que, obviamente, vão ser valores separados, tá? Para cada pessoa. Eu queria deixar isso claro. Vão ser valores separados para cada pessoa que for vir, tá? É um valor para quem é membro, um valor para quem é aluno, um valor para quem é filho, um valor... Vai ser diferente o valor para cada um, tá ok? Podem ter certeza que eu fico muito satisfeito de saber que vocês vão estar com a gente aqui também no dia 28, que vão estar com a gente aqui no dia 12. E agora eu abro o grupo para perguntas. Antes das perguntas, eu quero saber se você gostou do que está sendo preparado para você no dia 28. Lembrando que depois que terminar todos os temas, aí a gente vai cantar muito em volta da fogueira, vai festejar, vai se abraçar, vai conversar, vai se amar e vamos mudar, virar a página do negativismo através de trazendo as energias e forças positivas. Vamos lá, vou ler aqui para poder, vamos começar a ler aqui o que o pessoal está falando. A Jéssica está falando o tanto que eu me curei depois que eu conheci a casa. A Jéssica está falando... Casa de Exu Caveira, a Vitória tá falando top demais. Robson, boa noite, Robson. Robson entrou na live, Forte de Axé entrou na live. João Torres, a Gabriela tá falando que sabe tocar violão. Bora, Gabriela. Bora, já vai preparando. Eu já vou ver quem que... Dia 20 eu já tenho noção mais ou menos umas pessoas que pode ser que venha. Eu vou perguntar, porque algumas pessoas já acertaram o toque. E aí vou começar a perguntar a elas já... que tipo de música que elas gostam e vou te mandando repertórios, você vai aí treinando para ajudar a gente. Top demais. Cleito tá falando, nosso grupo é massa, foi um prazer estar lá. A Leda tá aí. A Leda que tá falando, Leda, boa noite. Grupo top sim, empoderadas, né? É um grupo do qual, é igual o macho alfa. Hoje eu tirei o Natan, tirei o Davi, tirei o Flávio e o Wendel, né? Pra gente é uma dor, porque a gente cria uma amizade naquilo. E até isso eu faço, tem um porquê, tá? Essa questão de causar dor e separação. Eu vou usar uma palavra, porque eu não posso falar, isso é para iniciado. Mas a vida, ela passa depressa, a gente levanta voo e tem que aprender a perder as coisas e as pessoas.
Quem perde é os dois lados, quando eu tiro alguém do Empoderadas ou quando eu tiro alguém do macho alfa. Porque, por exemplo, o homem não tem competição, mulher ainda compete, a gente sabe como é que é mulher. Mas o homem não, o homem é quinta série, minha filha, é só merda. Tipo assim, se a mulher pegar o telefone e olhar lá o grupo do macho alfa, ela vai falar que esses caras são crianças demais. Ela vai falar assim, eu casei com um garoto de 12 anos, com certeza, tá ok? Jéssica tá falando, nosso grupo é muito bom, falamos de tudo lá, nosso momento descontraído, é isso mesmo, o grupo Empoderadas e o grupo Macho Alfa da Casa de Celso João Caveira, é porque aqui a gente pega pesado muito, só trabalha, então esses grupos são lógicos e objetivos para que você interaja, você seja você lá, o que você falar vai ser aceito, os Macho Alfa, meu pai, cara. O Rafael fala cada coisa lá que essa Luciana vê, vai falar, isso não é meu marido, não, é só uma criança. Bom, vamos ver, o Hugo tá rindo, Matheus tá rindo. Dona Cidinha tá falando, só se Cipriano autorizar. E a Dona Cidinha ficou esperta, a Dona Cidinha, ó, se o Cipriano falar que eu posso cantar uma música pra Nossa Senhora, Cipriano te autorizou pra tudo já, Dona Cidinha. Dona Cidinha tá rindo, Ronita tá rindo, deixa eu ver aqui, gente, isso aqui toda hora que eu vou passar, é tanta mensagem que o negócio agarra de um jeito, eu também tromba aqui no celular, cara. Eu lembro do celular de caneta, cara, que maravilha que era aquilo. O celular de caneta era uma maravilha, você passava a caneta assim, dava uma riscada nele, ele andava, entendeu? Não, mas não vou passar caneta nessa tela não, o celular não tem nem, como é que chama? Não tem nem película, pô, até hoje. Temos de quebrar, de estragar lá, meu dedo, o dedo do macumbeiro, o dedo cheio de caroço, entendeu? Arranhando a tela. Aqui a Jéssica tá rindo, o Thales tá falando assim, vai ser dia de mudança, serão na verdade. Sim, Thales, é dia de mudança. Nosso dia falou que não perde por nada, dia de mudar de vida, dia de pensar diferente. Escolhe Espírito da Luz Divina! Bom te ver na nossa live, gratidão! Maria Navalha, que bandeira, será maravilhoso. O Gabriel tá falando, esse tempo chuvoso é perigoso. Gabriel tá falando que é perigoso, viu, gente? Fazer isso nesse tempo chuvoso. Gabriel, para com essas palhaçadas, rapaz. Caso de João Caveira vai preocupar com chuva. Vamos lá. Jéssica, já estou ansiosa para viver esse momento na casa. É isso mesmo. A Lu botou uma carinha aqui, um emoji bacana. Vamos ver. Valdilan, tá bravo aqui caindo as coisas, enchente nos distritos, é perigoso demais. Talvez o Gabriel falou foi disso. Lu falou que tava na terapia, isso aqui eu já falei. A Lu falando que chegando agora na live, Valdilan dando boa noite, eu dei boa noite ele na hora que ele entrou. O João tá falando sim, todo mundo tá falando sim aqui, é de quem entendeu, né? Gabriel, Josi, Leda, Hugo Saber, Diana, Jéssica, tô falando quem entendeu. Thales também tá falando que entendeu, Dona Cidinha, Ronita, deixa eu ver. Gente, eu tô respondendo enquanto isso. Vocês podem fazer perguntas que já eu vou descer aqui a tela e vou responder vocês, tá? Agora são 9h43, a gente tá com um tempinho aí. Matheus falou que sim, Maria Navalha também. Paloma Beatriz, já vou mandar pra Monique. Deve estar falando aqui de vinho, alguma coisa no sentido, né? Yasmin sim. Bom, aqui já está falando o que vai ganhar vindo na casa. O Matheus está falando assim, ó, vai ganhar conhecimento e oportunidades para mudar caminhadas, sim. Jéssica entrou na live, a Jéssica, mulher mulher e esposa, o que vocês preferem que fale? Hoje em dia, porque se eu der mole aqui, eu sou cancelado, né? Mas cancelar 8.000 seguidores só não é nada. Esposa do Rafael, fica mais bonito, né? Ronita, caminhos abertos desde a primeira ida na casa. Geralmente abre. Nick entrou, gratidão, Nick. A Jéssica tá falando, para quem vir na casa, né? Vai ganhar conhecimento, vai ganhar caminhos abertos e resolução do que foi buscar. Paloma tá falando, mas é bom ser assim. Saber que lugar é sério e não ter rotatividade. Rotatividade tem. Tem 3 pessoas, já saiu uma da casa, mas tá aqui na live, que é a Vitória, né? Quer dizer, tá madura o suficiente, acabou de sair da casa, mas tá aqui na live com a gente, interagindo, né? Fazendo a parte dela, pô. Que é o correto, né? Mas existe um momento que a casa pode te convidar, você a se retirar e que você pode não ficar. Mas literalmente, da primeira safra que veio de pessoas, uma só que saiu de 5,
e a gente tem um nível de saída da casa muito baixo, porque a gente trava muito para entrar, entendeu? Mas depois de um ano, a gente vai olhando a volta do pé da pessoa para ver se fica ou se não fica. E aí algumas coisas podem fazer você sair. Quer ver uma coisa que pode fazer você sair? Conversa unilateral, fofoca. Alguém tá fazendo muita fofoca na sua orelha, você não cagueta a pessoa. Por quê? O que acontece? Pessoa vai falando, você vai ouvindo, tá? Aí vai chegar a hora que eu vou ouvir e vou falar. E aí eu vou tirar a pessoa que tá falando e você que ouviu. Tá entendendo? Você não falou nada pra mim. Aí a pessoa vai ficar com raiva de você achando que você falou, mas o Hugo é de Exu, porra. Quem lida comigo, Hugo sabe, Matheus, precisa de ficar me caguetando alguma coisa, Matheus? Porra, poxa vida, eu nem fico perguntando nada de ninguém por isso. Aqui é sério, eu sou preto. Ah, mas é porque você é preto? Sim, sou um preto macumbeiro. O mole que eu tenho que ser 2 vezes melhor do que o branco macumbeiro, porque o branco macumbeiro ele vai ter muito mais influência com tudo do que eu. Se ele fala uma coisa, a mesma coisa que eu falo para engajar, demora, eu posso ter o conhecimento que for, então tem que ser mais e mais e mais. Isso a gente aprende de infância, o perigo de nascer preto nesse mundo. Vamos lá, vamos dar continuidade. Aqui a Paloma está perguntando, oi, como funciona? Peraí, deixa eu ver, eu queria ir, haha, quanto é? Eu peguei pela metade. Paloma, manda mensagem lá no direct, que a Yasmin, caralho, já falei Yamin Chorongá, que doideira, vai mandar pra você lá uns áudios que eu tenho, que eu mandei pra uma pessoa. Pega os áudios que eu mandei lá pra Marlene, eu acho que eu já mandei, tá lá com você, não tá? Mandei pra você, então você manda pra Paloma. Não precisa ser agora não, deixa ela te chamar. Monique avisou a Paloma tá na live. Alex Santana, gratidão por ter entrado. Natanael, gratidão por ter entrado. A Monique sempre me avisa no privado. Pô, a Monique é ótima, ô Paloma. Monique corre muito, sabe? Ela dá atenção, ela conversa. Isso que você não é membro. Pra quem é membro, a Monique dá muita mais atenção ainda. A Lu entrou na live, o Matheus entrou na live. Vamos ver o que a Paloma tá falando aqui. Eu acho que tô aguardando há 1 ano. Gente, vocês estão ouvindo, né? A Paloma tá aguardando há quase 1 ano. É isso mesmo, Paloma. Eu acho que você foi lá em maio para entrar na casa. Vai fazer 1 ano agora em maio que você tá esperando para ser atendido aí. Mas pode ter certeza que como você tá no começo lá, você tá lá entre as primeiras pessoas, esse ano você deve ser. Você tá entre as 43 pessoas, né? Porque na hora que a gente abrir vai para 200 e brau e não dá para atender 200 pessoas até dia 5 de agosto, que é o período que eu abro para poder permitir que pessoas aprendam conteúdo gratuito aqui na Casa Certa João Caveira. Isabela, boa noite, acabou entrando. Paloma tá falando a benção, boa noite, Paloma tá aqui. Josi tá falando boa noite, cheguei. Rafael também. Luciana, Ronita, deixa eu ver se eu já cheguei onde é que precisar. Felipe, rapaz, Felipe é o dono da pizzaria? Não sei se o Felipe tá aí ainda. O Felipe é meu amigo do samba, pô. Eu lembro do Felipe do samba, resenha de segunda, pô. Valdilan, boa noite, meu amigo. Tô na rua, a internet não tá muito boa. Bravo, Valdilan. Já chegou em casa? Hugo, sim, é verdade. A Yasmin tá falando que eu não dormi, aqui é a parte do pessoal que tá falando que eu não dormi. Meu amigo, Lacerda, esse aqui é meu amigo, cara. Boa noite, como é que você tá, cara? Mora aqui perto da minha casa, pô. Creitinho, acabou de passar aqui, cara. Me arrumou uma pimenta aí pra me dar pro Exu. Já vou fazer pó com ela, tá? Me pediram e vou usar até a raiz. O Will acordou, gente. Pra quem não sabe, o Will, pô, não dá pra me filmar ele pra vocês, pô. O Will acabou de acordar ali, gente. Vamos lá, bastidor da macumba, boa noite. Rafael falando que chegou. Aqui a gente já tá no boa noite, né? Aqui a gente já tá falando. Agora já falei pra todo mundo, vamos lá embaixo pra ver se tem alguém que já fez algumas perguntas, né? Jéssica tá falando, não precisa falar nada mesmo. Papo reto, a Vitória tá falando, agora não sei se é porque eu falei aqui alguma coisa, agora não sei. Ele já fala tudo, a Vitória tá falando aqui, na hora que vai falar, ele já fala tudo. É isso mesmo, não precisa de falar nada pra mim, tá? Eu não fico pedindo pra filho nenhum falar nada. Quem é membro dessa casa aqui? Eu fico pedindo sem não caguetar o outro irmão de santo? Pode ser sincero, fala aí. Fala aí. O que tá falando não precisa nada. Matheus falou, tá maluco? Não precisa. A Vitória tá falando, eu. Robson tá falando, mais logo ou menos estamos juntos. Sim, Robson, lógico.
Gabriel, eu falei por conta da porta aberta e barulho lá fora. Ah, é mesmo, Gabriel. Chuva fica... Bom, e você sabe como é que eu sou, meu irmão. Tá maluco? Vou dar mole pra Kojak, rapaz. Pular dentro do meu barraco é... Entendeu? Não gosto não, não tem medo, gente, de assalto. Tanto que aqui, ó. Firmeza do Cipriano tá aqui, ó. Só pra vocês entenderem, sacou? Isso aqui é a firmeza do Cipriano pra proteger. Caso algum espírito de vivo ou morto invada, o machado corta esse mau espírito do meio. Eu quero muito ir, mas tu sabe que está muito difícil esses dias. Eu entendo, Robson. Mas vai ter momento pra tudo, galera tá rindo. Dias esperados esse, o Thales tá falando. Diana falou que gostou bastante. Galera tá falando que gostou da live aqui, deve ser, né? Lodila falou que gostou. Dona Cidia falou que será perfeito, como sempre. Ah, estão falando que gostou do que vai acontecer no dia. Lucélia falou, eu amei. A Jans falou, eu adorei. Melhor ainda estar nestes 3 toques, né? Matheus falou sim. João Torres, excelente live. Pô, obrigado, João não, gente. É Gabriel. Gabriel chegou. Tô brincando, Gabriela. Não briga comigo. Vocês fizeram uma fusão, pô? Caramba. Lumato, sim, gostei. Já estou ansiosa. Manda um abraço pra pequenininha, Gabriela. Bom, gente, aqui eu já respondi tudo. E agora eu quero saber, tá? Vamos ver. Vocês têm alguma pergunta? Faça. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Jéssica tá falando, não preciso falar nada mesmo. Tudo é aprendizado. Isso mesmo, Vitória. Tudo é aprendizado, tudo é caminho. E a gente vai aprendendo que às vezes a gente tá perto de quem tá afogando. Você tá nadando, a pessoa dá uma câmera e começa a afogar. Pula no seu pescoço e afoga junto. Mas nós vamos estar aqui sempre te apoiando e te acolhendo até quando você quiser, e o resto é com as entidades. Hugo nunca pediu, Rafael, não tem dessa casa nada, que isso? Não tem dessa na casa não, isso mesmo, não preciso te falar nada. Vamos lá, Valdilan, Hugo me tira a dúvida, como na quimbanda cuida do ori através do banho? Primeiro, na quimbanda não se cuida do ori, ponto. Ori no sentido da palavra, que significa cabeça de dentro, né? Aquilo que se é o todo, meu primeiro orixá, meu orixá pessoal. Na quimbanda não tem orixá, o que a gente vai ter é mutuê. E eu entendi a sua pergunta. Eu só tô dentro da nomenclatura do que você pediu, falando mutuê e ori seria a mesma coisa, mas tem uma diferença na maneira de se enxergar. Mutuê, no caso, seria a minha melhor versão. Como que eu chego à minha melhor versão? Como que eu cuido da minha melhor versão? Então você vai ter famílias de quimbanda que cuidam de cabeça. Eu acho estranho isso, mas cuide. Você vai ter famílias de quimbanda que não cuidam da cabeça. Por exemplo, na quimbanda não se raspa a cabeça. A cabeça é sua, não é de ninguém. Mas eu entendi sua pergunta. Entende? E para que você entenda a cura do seu ori através de banho, você precisa de uma consulta oracular com um sacerdote autentificado pelo Imetro do Candomblé, do culto tradicional urubá. Vamos lá, Valdina, falando sério que eu gosto de você. Cara, eu vou falar uma coisa aqui, você vai talvez se estranhar comigo. Vou falar uma coisa que eu falo para os membros da Casa de Santo João Caveira. Todo mundo que chega aqui chega com problema. Chega precisando de cuidar da cabeça. A cabeça está fraca, tá passando muita coisa, é problema, é isso e aquilo. E aí eles começam, né, a querer banho, querer isso, querer aquilo, que é o correto para poder melhorar. Não estou falando que eu não faço. Se você vem como cliente, eu vou fazer o oráculo, aquilo que for pedido para melhorar o seu caminho, a gente vai fazer, tá? Mas se fosse fazer um jogo comigo, como eu falo, só depois de maio. Tem gente aí que nunca jogou comigo, cara, tá aí já tem um tempão. Se for outro tipo de consulta, de mentoria, e não tem a ver com quimbanda, quimbanda, gente, eu vou falar de novo, tudo na quimbanda é via oráculo. Quando eu faço algum atendimento no diálogo, de mentoria, através do conhecimento que eu tenho, de tudo que eu descobri na vida, é por causa de uma pactuação que eu tenho com as minhas entidades, da minha intuição, da minha percepção, e todo mundo que já lidou comigo, que passou, você não vai achar em lugar nenhum na internet alguém falando que eu falei alguma besteira, ou errei alguma coisa da vida dela na consulta, mesmo sem o oráculo. Mas na quimbanda tudo é via oráculo. Então tudo que eu vou fazer na quimbanda é com oráculo. Ponto. Tá? Tudo. Vamos lá. Algumas coisas é com a minha entidade. Pô, tem pactuação com alguns seres que eu carrego. E aí eu vou fazer
trabalhos com esses seres, e também eu tenho a parte de Umbanda, ok. Vamos lá. Tudo passa no oráculo. Aqui eu estou falando sem o oráculo, aqui eu estou falando sem utilizar a intuição. Dentro da casa, todo membro, todos eles podem responder isso para você, e chega querendo cuidar de tudo, ter assentamento, ter tudo. Eu vou desconstruindo essas coisas aos poucos. Por quê? Eu vou ensinar ele que a cabeça dele, o mutuê, para que se aprimore, se positive, ele precisa de resistência psíquica, robustez, aguentar pancadas. E isso eu vou desconstruindo eles não através dos banhos, apesar que são feitos. Tem fundamentações que são feitas que melhoram a cabeça dessas pessoas, não estou mentindo. Mas mesmo antes de chegar nesse momento, eu vou trabalhar na cabeça deles, meu irmão, para que eles consigam entender que o melhor ebó, vou falar assim para você entender, o melhor banho que a pessoa pode tomar é uma cabeça firme, ou seja, ter foco. Ah, mas eu tô sem foco, como que eu vou fazer? O problema tá todo aqui. É você entender que você não é sua mente, você não é seu corpo, que as coisas são difíceis. O mundo que a gente vive não é o mundo da Disney, que tem princesa, que tem príncipe, que tem justiça. O mundo é safado. As pessoas não querem seu bem. Quando eu falo as pessoas, estou falando dos seus inimigos. Tá cada um, meu irmão, correndo atrás do seu. Tá cada um lutando pelo seu. Entende? Então, se eu tenho um problema mental, eu preciso procurar um psiquiatra. Se eu tenho um problema psicológico, eu preciso procurar um psicólogo. Se eu não conseguir, porque eu não tenho dinheiro, eu preciso buscar numa assistência social, tá? Cada um cuida da sua parte. A última coisa que eu faço aqui é passar banhos, mas lá no grupo às vezes eu passo alguns. No seu caso, você lembra? Eu te recomendei algumas coisas de banho, mas a melhor coisa é você mudar o que você vê, o que você fala, com quem você lida, começar a procurar outras coisas que vão te trazer prazeres, começar a agir diferente da maneira que age, porque de fato, meu irmão, qual que é o problema? E aqui eu tenho um monte de gente aí que passou em mim, que veio de outras casas e sabe que eu não tô falando mentira. O problema é o seguinte, que o cara acha que um boldo vai mudar a história da vida dele, o cara acha que 7 ervas vai mudar a vida dele, o cara acha que um vaso de barro, tô falando isso do assentamento, tá? Com todo respeito a esse mico, vai mudar a história da vida dele. Mano, se aqui tiver doente, toda a vida tá doente, mano. Toda a vida tá doente. E isso aqui não vai curar, e aqui pode parecer contrariedade minha, não. Isso aqui não vai curar só com erva, não. Cura com trabalho, com muita coisa. Eu já curei cabeça dos outros, que a pessoa nem sabe que foi eu, nem lidou comigo. Tá? Através de feitiço, de macumba, de soltura, sem a pessoa estar perto. Gastou dinheiro. Quem pediu foi a mãe, resolveu. Já vi isso acontecer. E acontece, mas também a pessoa acaba perdendo, porque aquilo é um paliativo mesmo. Eu te curei hoje, mas se eu não mudo a sua cabeça, amanhã você faz a mesma merda. Agora você não vai ouvir o sacerdote falando isso, que ele quer te vender um ebó, pô. Ele quer te vender um banho. Tá entendendo por quê? Por mais que eu te recomende um banho pra você cuidar da sua cabeça, você já tá fudido. Aí eu te falo o banho. Você vai fazer o banho, quer dizer, você que tá doente tá fazendo o banho. É a mesma coisa que você ter o sangue contaminado, aí você precisa tomar um remédio para curar ele, você bota o sangue na água que você for beber o seu remédio, o seu mesmo sangue contaminado. Você vai botar a mão, você vai macerar, você vai fazer um banho pedindo uma coisa que você não tem para dar, que é a sanidade mental naquele momento. Então, como eu cuido do meu mutuê, da minha cabeça ou do meu ori? Do ori no sentido de primeiro orixá, porque quando eu estou desalinhado com ele, eu vou ter tudo errado na minha vida, e isso acontece porque eu já tive dentro de situações que o meu ori me arrebentou, porque eu estou numa religião da onde que o ori é tudo, tá? E eu preciso de respeitar isso. Hoje eu não estou nessa religião. Isso é quando eu tive no candomblé. Então o que acontece? O ori ele te arrebenta mesmo, porque ele tá para te corrigir, para fazer você enxergar o seu caminho. Então o ori ele vai te... A palavra assim, ele vai te vai cair engajamento, não vai, Yasmin? Então não vai não. Então eu vou falar, ele vai te fuder, não vai não, né, Yasmin? Yasmin falou que se falar fuder não cai engajamento. Então tá bom. Ele vai te fuder, não sei, vamos ver. Se você tem certeza, Yasmin? Ela falou que tem certeza. Gente, cai ou não cai engajamento se eu falar fuder? Toda vez que eu falo fuder, o Instagram quase me bloqueia. Ele vai te fuder se você não mudar a cabeça, mano. O seu ori, se você não seguir o caminho que é predestinado, que você combinou antes de vir pra cá, você vai se ferrar.
Agora na quimbanda a gente não quer saber disso, bota o Exu na frente, ele vai brigar até com a sua cabeça para você caminhar. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu tenho uma entidade que poderia ser diferente na minha vida, tá? Essa entidade é o Malandro Zé da Lapa, mas eu sou malandro igual uma desgraça, já fui na vida inteira. E aí eles pegaram, são 10 horas, a Yasmin falou, mas eu vou dar continuidade aqui pra gente encerrar, vou responder todo mundo. E aí eles pegaram, e o que eles falaram? Joaquim falou, não, agora é João Caveira na frente, biriri barará. Depois encostou o maioral de quimbanda em mim, aí deslanchou, minha cabeça ficou boa. De vez em quando, meu irmão, eu não aguento de falação, de coisas que acontecem. Ontem, quando eu terminei a live, foi uma coisa tenebrosa, a sensação de que alguém ia me matar, não saía de perto de mim, pô. Então a gente sofre ataque espiritual. Como você vai cuidar da sua cabeça, meu irmão? Na hora de dormir, você vai conversar com aquele que você acredita. Na hora de acordar, você vai conversar com aquele que você acredita. Durante o dia, você vai começar a positivar suas coisas. Se você estiver no negativo, você vai positivando. Fora isso, tem plantas específicas que dá para você se ajudar sem se fuder com a sua cabeça. Eu, na quimbanda, a gente vai tudo na cabeça, tá? Na minha família. Então, beleza. Vou te dar uma dica. Dia de segunda-feira, mano, banho de folha de fumo. Chama o Exu, canta, pra tirar carrego, pra te aproximar do Exu, né? Dia de sexta-feira, mete a ruda, pra você não ficar muito tempo sem nada, entendeu? Dia de domingo, mete uma guiné, uma rosa, né? Um alecrim, e mete marcha, e pede pra poder trazer boas energias, tirar os ataques energéticos, mas nada disso vai te mudar, não. Vai por mim. Pode melhorar. Vai passar. Mas, meu irmão, se você não tiver no lugar sério, não tiver alguém por você, quando eu tenho um membro na casa, eu brigo pela vida dele, pô. E aí eu tenho pessoas aqui que tiveram a cabeça muito ruim, pô. Eu posso até citar nome, mas não vou, não. Você que já entrou na casa de 7 show João Caveira, que já teve a cabeça muito ruim, que passou muito problema, que andou muito errado, que chegou fudido, você que pode falar aí, só fala eu, pro Valdilan entender o processo, ou falo, passei por coisas assim e hoje eu consigo ser cuidado mesmo sem botar uma cachaça no Exu, porque aqui a gente faz as coisas. Tá? E o que eu quero ensinar para as pessoas é isso, cabeça forte, foco no momento presente, pô. É hora de eu dormir, eu preciso concentrar em dormir. Agora é hora de eu comer, eu preciso concentrar na comida. Eu vou ver uma série, eu preciso concentrar na série. Eu vou fazer sexo, se eu não concentrar, o piu-piu não fica duro, fica meio gordo. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer aqui? Eu preciso estar concentrado em tudo que eu for fazer. Se eu perder o senso, eu vou perder o caminho. Mesma coisa, mulher ou homem vai dar no mesmo. Então, tudo que eu for fazer no período da minha vida, eu preciso de ter uma coisa que chama concentração, foco, dedicação, assim, tá? E uma cabeça doente adoece todo o corpo justamente por causa disso. Agora, o Ori, ele vai contra você. O Mutuê, não. O Mutuê seria a sua melhor versão. Você precisa de botar a sua cabeça sempre na melhor versão. Então, eu vou cuidar da minha cabeça. Na outra concepção, é o meu orixá. Na Umbanda, o Ori virou o anjo da guarda, né? Que é uma loucura. A Umbanda se perdeu dentro dos fundamentos. Então, cara, é isso. Aqui na casa, aqui, nego não fica jogando banho na cabeça, não, só quando precisa. Tô falando mentira, gente? E aí, quando o cara vai tomar o banho é aquilo. Agora, se você não tá bem, quem tem que fazer um banho é uma pessoa testificada pelo Imetro. E o Imetro, meu irmão, são as pessoas que podem falar se ela é boa ou não. Então você não pode só procurar, você tem que ver, caçar comentário para ver se tem alguém lá falando, devolve meu dinheiro. Vamos ver lá. Rafael falou, não teve essa não, Hugo me tirou uma dúvida. Falei, se te serviu, Valdir, a pergunta é genuína e o jeito que eu respondi é porque eu sei que tem um monte de gente na live que queria fazer essa pergunta, tá, Valdir? Nunca pediu. Vandinha tá falando, Matheus tá falando, nunca pediu. Valdilão tá falando, entendi, kkk. Yasmin acabou entrando, gratidão. Valdilão falou, correto. Jéssica botou umas palminhas aqui. Fefe, gratidão por ter entrado. Eu não entendi a Lu. A Lu falou fatíssimo. Eu não entendi o que ela quis dizer. A Lu Matos. No caso, dogma religioso. Em qual sentido dogma religioso, Valdilão, que eu preciso de entender, tá? Maria Navalha que bandeira, pose pro print. Gente, tava esquecendo, a gente tá com 26 pessoas na live e eu estava esquecendo. Mas a Yasmin me lembrou. Nós não fizemos o print. E pra que faz o print? Gente, eu vou continuar respondendo vocês ainda, tá?
no momento, tô olhando a hora aqui, eu vou continuar respondendo vocês. Por que que faz o print? Para você repostar, poxa. Eu tenho um monte de gente na live, eu vivo pedindo para você, monta o Instagram de Macumba que você vai me ajudar, você vai poder me postar nos seus stories, e aí eu vou te repostar. A gente tá tendo uma média lá de 6, 7 pessoas, 5, quantas pessoas mais ou menos, Yasmin? 5, 6, 7? De 5 a 7 pessoas, né? Primeira live eu acho que foi 5, ontem foi 7, não sei. Que estão sempre, são as mesmas pessoas que postam, que repostam a gente. Faz isso que você ajuda a casa. Eu vou fazer uma careta aqui, você vai printar, vai pôr no seu stories, tá? Sobre a nossa live de hoje, e aí o que que acontece? A gente vai repostar você na nossa casa. Tá certo que a gente só tem 8 mil seguidores. A gente é orgânico, tá crescendo, tá devagar, ganhamos eu verificado há pouco tempo, a gente tá com 8 mil seguidores, mas a gente atinge aí, mês passado, 241 mil pessoas, esse mês eu acredito que vai mais, de visualização. Então, por favor, ajuda a gente no já. 1, 2, 3 e já! Printou? Mais uma vez para quem perdeu. 1, 2, 3 e já! Espero que você tenha printado, que você poste lá no seu stories e ajude a Casa de Axé do Sr. João Caveira a continuar entregando conteúdo gratuito para você, pô. Valdilan falou, eu tenho TDAH, não tá fácil. Não tá fácil mesmo não, né, Valdilan? É uma doença. Aí significa que você é doente, é igual eu sou doente, sou diabético. Eu sou doente, eu posso tratar, mas eu sou doente. Então o que a gente precisa de fazer é lutar com as armas que a gente tem, entende? E se é uma doença, não vai ser um banho que vai melhorar, né? Aí eu vou ter que procurar os meios médicos que tem para poder ser curado. E quando eu falo isso, muita gente fica doida. A Casa de Sr. João Caveira curou aí um rapaz uma vez num câncer de próstata. Tem umas 2 curas de câncer. A gente está na 3ª agora, com a mãe de uma filha dessa casa, né? Não sei se ela tá aí na live, se ela quer se falar mas é uma pessoa que a gente tem olhado e a gente tem lutado pela cura dela, né? A gente não passa pano, a gente sabe a seriedade, porque tá no estômago, né? E a gente não fica iludindo ninguém, mas a gente luta. Mas eu também não peguei R$1. Eu fiz um acordo, né? Isso é muito sério. Então, na hora que der o bom, a pessoa vai ser testemunha, vai ser mais um atestado aqui pra gente. E aí sim tem que acertar. E salve o seu Tata Caveira, que é quem tá na frente desse trabalho. Mas eu não falei, para de fazer seus tratamentos. Para, não existe. Mete marcha. A parte espiritual deixa comigo. E mete marcha na parte material. Não vamos fazer a espiritualidade de bengala, que a maioria quer. É por isso, não estou falando de você, Valdir, é por isso que as pessoas vão na Umbanda toda sexta, é por isso que a pessoa pede a mesma coisa sempre, é por isso que a pessoa nunca muda de vida, é porque a pessoa faz a espiritualidade de bengala, pô. Ela não quer melhorar. Eu tenho gente aqui na casa que é aluno que não quer melhorar, ele não quer estudar, ele quer ser curado. Entende? Ele tá achando que eu sou Jesus Cristo ou qualquer um outro desses outros aí, entendeu? Que eu ando sobre as águas, ou então ele quer que eu seja o Espírito Santo que engravidou a Maria com 12 anos de idade, né? 12 anos, acho que 13 tem a filha do Rafael, ou 12, não sei, a filha da Tatiana tem 12 anos. Espírito Santo, pedófilo pra caralho, porra. Fica com raiva não, é pedófilo mesmo, não é? Pera aí, se eu engravidar uma menina de 12 anos hoje, eu sou o quê? O cara tá aí desde quando a terra é terra, então o cara tem milhões de anos e engravida uma menina de 12, pô. E vai falar que não é pedófilo? Porra, aí não, ué. Lu Matos, Luciana tá falando eu. Aqui são pessoas que melhoraram a cabeça depois que fizeram parte da Casa de Axé do Sr. João Caveira. Lu Matos, Jéssica, Rafael, Matheus, Érica, gratidão, Eric, gratidão por ter entrado aqui na casa. Valdilan falando no Super Nintendo. Eu vou fazer um Instagram só de macumba. Faz, pô, pra você poder falar suas coisas, cara. Valdilan, ainda mais você que mexe com podcast, cara. Tem que fazer. Fatíssimo, você precisa mudar a sua cabeça. Entendi, eu não conhecia essa palavra, tá? Sendo sincero. Eu que eu não conheço, eu falo. Você precisa mudar, gente, ó, fatíssimo, deve ser, não tem acento,
Então, mas deve ser isso, né? Fatíssimo. Tô pronunciando certo, Lu? Você precisa mudar a sua cabeça. É trabalhar isso todos os dias. Não é fácil, mas é necessário. É batalha diária. É isso mesmo, pô. Ah! Preste atenção. Cadê a câmera? Tá aqui. Preste atenção no que eu vou dizer. Tem um Reels que eu postei. Um Reels de IA. Da Idade Média. Eu tô nesse Reels, tô de chapéu. Escuta o poema que tá nesse Reels, aí você vai entender. Vai doer, vai machucar, você vai achar que eu tô te tirando, mas aí você vai entender. Não você, Valdilan, as pessoas que estão na live. Gabriel, gratidão por ter entrado aí na live. Lu falou que tá assim aí o que eu falei. É um fato atestado, é isso mesmo. Gente, tem mais pergunta? Quero saber, senão a gente já vai cantar pra fechar a live. A Luciana viu o vídeo, a Lu Matos viu o vídeo, falou que foi um tapa. É um tapa mesmo, até na minha cara. E as minhas conseguem pegar uma aguinha pra mim ali? A minha foi. É falta de dopamina no cérebro, eu tenho que cuidar, terapia, hipnoterapia. Eu imagino, Valdilan, porque a doença a gente tem que olhar como doença, tá? Hoje mesmo eu e o Rafael tava conversando aqui sobre uma coisa, que foi um dia que eu tava fazendo um trabalho aqui, a gente ia fazer a gente tá tratando uma imagem do Cipriano, na verdade ele alimentando para fazer ela nascer, ela ainda tá no útero, tá? Eu falei que esse bicho ia vir aqui, rapaz, eu vou te levar você, eu vou fazer um pó com você. Agora você já era, hein? Deixa eu ver se vai sair. Vou fazer um pozinho. Vou fazer um pozinho. Só machucar sua cabecinha. Pronto, fica aí quietinho agora. Descansa. Isso aqui é uma maravilha, pô, pra poder magiar, invadir pensamento, coisinha pouco. Feitiçaria, tá dando pra ver daí? Tá dando pra ver daí? Então, gente, vamos lá, vamos falar aqui o que o Valdilan tá falando. Vamos lá. É falta de dopamina no cérebro e tudo. Eu tava falando das imagens, aí eu comecei a passar mal, tava falando isso com o Rafael hoje. Comecei a passar muito mal. E todo mundo viu, aí eu vendo o banheiro, comecei, o estômago desandou, tinha muito tempo que eu não tomava remédio diabetes, mas também tinha muito tempo que eu não sofri com diabetes, há anos, e aí eu não sabia de onde veio, só falei, gente, como a gente tinha feito um trabalho de ataque um dia antes, eu falei assim, ó, e foi pesado, e deu certo, eu falei assim, gente, eu acredito que não seja do trabalho feito ontem, eu fiz tudo certinho, escolhi tudo direitinho, acho que não tô recebendo efeito rebote. Espiritualmente, eu já me conheço, tô me sentindo bem. Rafael testemunha, hoje mesmo a gente tá falando nisso. Mas o meu corpo tá esquisito. Não sei porquê, não sei se é um ataque que pegou meu corpo, mas isso tá no material, tá? Então eu vou ver se eu vou aguentar voltar para fazer a imagem. Não consegui fazer a imagem, o espírito também não brigou, tá? E aí, durante a madrugada eu passando mal, eu lembrei, caramba, tem diabetes. Não é que eu tinha esquecido, mas eu não tinha sofrido de diabetes há muito tempo. Fui tirar o meu sangue, tava 400 e burdoada. Aí eu tomei o remédio de diabetes que eu não tomava há mais de um ano. Um ano nada, a última vez que eu tomei o remédio de diabetes foi em 2022, tá? Isso aconteceu no final do ano passado. Agosto do ano passado. Final de 2022, então 22, 23, 24, 25. 3 anos sem tomar um remédio de diabetes, mano. Sem tomar um, tá? E vivi do mesmo jeito. Entendeu? Não vou falar a situação porque não vem ao caso. Não é porque eu tenho vergonha não, mas porque fica ruim de falar o porque que eu parei de tomar remédio, tá? Tem mulher na live, tem gente que eu não conheço, então não vou falar. Porque me falaram um negócio que eu fiquei aterrorizado, eu falei, eu morro, mas isso não acontece comigo. Corta minha perna, mas isso não acontece. Eu parei de tomar o remédio. Agora a questão é a seguinte, eu passei a ser mal por causa disso. Acúmulo de açúcar no sangue, aí o que acontece? Voltei a me medicar, vou me cuidando, agora tô melhorando, tô emagrecendo sem querer, entende? Não como mais as coisas que eu gostava, quer dizer, a vida ficou uma merda, horrível, porque eu não tenho doce, mas tá tudo bem. Tem outras coisas na vida sem ser o pudim, tá? Então às vezes a gente perde aquilo que a gente mais gosta, vai ter que aprender a viver com outras coisas, a vida é assim, só que se eu não me trato, eu morro. No seu caso, se você não se trata, você deprime, você não entende as coisas e aí é tratar, é foda, é difícil, a vida é louca. E eu torço por você, sabe que eu tenho você no meu coração, você é uma pessoa maravilhosa, eu espero que você melhore, tá ok? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui, o Robson falando, Valdilan, tenho também mais esporte que me ajuda muito, tá vendo aí?
O Robson, ele arrumou uma coisa que ajuda ele, entendeu? Vamos ver aqui o Valdilão. Ô, Robson, sim, verdade, tem que fazer, não tem força, fora insônia, tô tentando fazer algum esporte. É difícil mesmo. Questão de esporte eu fiz a vida inteira, hoje em dia pra me fazer, só se eu estiver morrendo. Se eu não estiver morrendo, eu quero ficar só trabalhando, entendeu? Mas, pô, o negócio de morrer pra mim não é o problema é passar mal. Passar mal eu não quero mais não. Tô fora, os mal que eu passei foi muito pesado. Gente, mais alguma pergunta? Vou contar até 3 e falar já, e se ninguém perguntar, a gente vai dar outra continuidade. Robson, corpo, mente e alma, né, Hugo? Tem que trabalhar tudo, pô. Corpo, mente e alma, tem que cuidar todas as horas. Qualquer um que você deixar aí capengando vai ferrar o negócio tudo. Mas como nem tudo é perfeito, eu escolhi 2 e larguei a outra. Fui pra mente e a alma e o corpo se ferrou. O babu tá gemendo. Gente, alguma pergunta? 1, 2, 3 e já! Para pergunta, a live está encerrada. Agora a gente vai para as palavras finais. E aí depois eu vou pedir que você dê o seu boa noite. E aí eu vou cantar um ponto para que esse axé chegue até você. Primeiramente, eu quero agradecer a cada um que participou nesse 3º dia de live com a gente, onde a gente conseguiu entregar o conteúdo do que vai acontecer no Quimbanda na Kizomba de João Caveira em 3 partes. A primeira parte que acontece no dia 21, todo mundo já sabe o que é. A segunda parte que acontece no dia 22, todo mundo já sabe o que é. E a terceira parte, que acontece no dia 12 de abril, você só vai ter conhecimento a respeito disso se você estiver na live de amanhã, tá ok? E lembrando que você que fazer a troca e adquirir a sua vinda aqui na Casa de Axé do São João Caveira, na Kizomba de João Caveira em 3 partes, até o dia 20 de fevereiro, você vai conseguir aí participar com a gente gratuitamente no dia 28 e no dia 12. Tá ok? No demais, hoje é terça-feira, semana está em processo, e eu chamo você a pensar o que você tem feito da sua vida. Eu queria que você refletisse isso hoje, se possível, antes de dormir. Chamasse quem você confia ou acredita, pode ser deitado de bruços, pode ser de joelho, não importa, mas que você mentalizasse numa posição de meditação e procurasse ver o que você tem feito da sua vida. Muitas das vezes a gente esquece de olhar para dentro e a resposta, na maioria das vezes, ela está dentro e não está fora. Às vezes o Exu tem esfregado a resposta das suas mazelas, dos seus erros, na sua cara, no seu rosto, há muito tempo. Às vezes, através das suas dores, o Exu tem demonstrado para você aonde você está errando, pô. Às vezes você tem feito a espiritualidade de bengala e tem buscado confiança em momentos de paliativo, como uma gira toda semana. Ao invés de olhar para dentro e se perguntar aonde eu tenho que mudar. E mudança dói, pô. Mudança dói, mudança machuca, mudança fere. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você e eu digo isso com total certeza. Se você essa noite olhar para dentro de você, eu te dou certeza, o maior de Quimbanda que teve comigo nessa live o tempo inteiro. Pode ser que corra a gira e chegue perto de você e te mostre a solução. Mas quando você enxergar essa solução, você vai perceber que ela sempre esteve aí, dentro de você. Tá tudo dentro de você. Não busca fora o que tá dentro não, irmão. Não busca fora o que tá dentro não. Mude, aprenda, não retroceda, caminhe. Nessa semana especial, todas as lives estão sendo necessárias. Tudo que está sendo falado, eu tenho sido honesto, eu faço resumo de tudo, para que a pessoa que chegue nessa live não fique totalmente perdida e entenda o todo da Casa de Axé do São João Caveira.
Mas para você que está comigo até agora, nessa live, e agora a gente vai finalizando, eu peço, olhe para dentro de você, ok? No demais, muita gratidão. Não saia da live até que eu canto o ponto para a gente encerrar. Eu gosto de falar, a gente está no final, o ponto cantado tem a mesma força do ponto riscado. Eu não estou aqui para ganhar hype. Se você olhar no meu olho, eu estou cansado. Porque eu estou trabalhando desde 8h05 da manhã. Desde 8h05 da manhã. E aí na hora que acabar essa live eu vou comer alguma coisa, vou fazer alguma coisa. E depois eu vou estudar hoje, mais ou menos até umas 00h25, se eu ainda puder. Porque eu tenho costume de estudar pelo menos umas 4 horas por dia. E é isso que me faz crescer. Enguzo Quimbanda. Gratidão a cada um de vocês. Não perca tempo, irmão. Vambora. Invista em você. Invista em você. Investir na casa de Axé do Seu João Caveiro não é investir em mim, não, mano. E eu já sei o que eu tenho que fazer. É investir em você. Valeu, gente. Muito obrigado. Gratidão. E com todo respeito, peço você que me deseje boa noite para eu poder cantar. Vamos lá, o Lucas está falando aqui. Olhar para si próprio é realmente o maior passo para muitas melhorias na vida. É verdade, Lucas. É o único caminho, eu costumo dizer. É o único caminho. Porque, bem ou mal, você vai se conhecer. Ou você não vai gostar do que você está vendo em si mesmo. Vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui. Lu, gratidão. Maria Navalha Quibandeira, boa noite. João e Gabriela, gratidão. Vitória, Casa de Exu Caveira, boa noite. Yasmin, boa noite. Robson, boa noite. Dona Cidinha, boa noite. Jéssica, boa noite. Hugo, boa noite. Thales, boa noite. Tamo junto, Thales. Gratidão por estar com a gente todos os dias. Matheus Dias, boa noite. Rafael, boa noite. Diana, boa noite. Tatiana, até agora na live, Tatiana, boa noite. Vandinha, boa noite. Luciana Cocati, boa noite. Gabriel, boa noite. Mais alguém para dar boa noite? Cristiano acabou de entrar na live aí, a gente iniciar. Valdilan, boa noite, meu amigo, tamo junto, sempre. Rafael, boa noite, gratidão por ter estado na live. Poliana, ficou até no final, gratidão, Poliana. Boa noite. Tem mais alguém aí para dar boa noite? Rianata entrou na live. Josi, boa noite, Josi. Tem mais alguém aí para dar boa noite? Essa água saiu topa, tá saindo até fumaça. Que delícia, tá geladinho. Ronita, boa noite. Mais alguém para dar boa noite? Vou contar 1, 2, 3 e já. Não deu boa noite. Maria Elisa deseja boa noite. Uma boa noite para Maria Elisa, o bebê da família, hein? Maria Elisa, o bebê da família. O bebezão já tá andando, rapaz. A gente viu ela dentro da barriga. Vamos lá. Gente, 1, 2, 3 e já. Gente, boa noite. Muito obrigado pela participação de vocês. Vou cantar o ponto, mesmo ponto de sempre. Lembrando a Maioral de Quimbanda. Carrega esse nome, mas é um ser totalmente diferente disso, tá? Que as pessoas pensam, é um Deus que foi demonizado. Não posso falar mais que isso. Que esse axé, esse sungunzo, esse moi, essa menga desse Maioral de Quimbanda chegue até você e possa fazer com que sua vida seja próspera, que aonde suas mãos tocarem se tornem férteis, que você tenha vigor, força para aguentar o dia de amanhã, o fardo de cada dia, coragem e vitalidade para você mudar a si mesmo. Lá no Exu, Exu Mojubá, lá no Exu, sem luz da lua, noite escura eu percebi. Cascos batendo, meu Senhor estava aqui, com suas asas e o brilho do olhar. É Beelzebub te havendo abençoar, com suas asas e o brilho do olhar. É Beelzebub te havendo abençoar. Sem luz da lua, noite escura eu percebi.
cascos batendo, meu Senhor estava aqui, com suas asas e o brilho do olhar. É Beelzebub te vindo abençoar, com suas asas e o brilho do olhar. É Beelzebub te vindo abençoar. Salve a banda de quem pode mais. Até amanhã às 8h35. Boa noite.